Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Jornalismo em Pauta, aqui no Grupo Séries de Comunicação. Sou Felipe Keller e a partir de agora estaremos com a equipe de jornalismo do Grupo Séries nesta manhã de domingo, trazendo informações, fatos, o que aconteceu nessa última semana no Brasil e no mundo, como também aqui próximo da gente em nossa região. Muito obrigado pela sua audiência, a você que nos ouve nas séries AM 1440, na Positiva FM 90.9 e também pela página do YouTube. Você pode assistir, o endereço é @canal Grupo Séries, YouTube do Grupo Séries de Comunicação. Assistindo ou ouvindo, você que acordou cedo ou já está acordado, ligou seu rádio, tomando seu chimarrão, ou já está no celular assistindo a gente aqui no Jornalismo em Pauta desta manhã. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Aqui comigo estão Daiane Gissen. Tudo bem, Daiane? Como está? Bom dia. Muito bom dia, Felipe. Bom dia aos colegas. A Luísa que está na técnica nesta manhã. Mais um domingo aqui para trazer as principais informações e os destaques dessa última semana. Muito bem. O Dair Leff, como que está o Dair? Passou a semana, muitos fatos. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes do Grupo Séries. Hoje, dia 20, dia do amigo. Olha! É verdade, a todos vocês aqui, Felipe, Sadi, Dai, né, a todos os nossos ouvintes que estão, nossos amigos, aquele abraço e feliz dia do amigo. Hoje um dia muito especial para mim também, o meu filho Pedro está de aniversário hoje. Então, quantos anos o Pedro? Especial. 18 aninhos. Já, ó, Barbaridade. já Maioridade. já pode dirigir. Já pode, já é adulto, né, Alder? Agora. Calma, Felipe. Nem tanto. E gremista. Gremista. Teve alguma chance o Pedro de ser colorado? Nunca. Nunca passou pela cara. Tudo bem, Sadi? Como é que está? Bom dia. Tudo bem, Felipe. Eu quero parabenizar o Pedro, que afinal de contas esse menino eu vi nascer, né? Literalmente. Então, parabéns ao Pedro, 18 anos. É uma idade importante, uma fase importante que se passa da vida e é motivo aqui para nós também de muita satisfação estar comemorando com a família Leff e também com o Pedro esse aniversário. Bom dia para todos, bom dia para os nossos amigos ouvintes, bom dia aqui também para os demais colegas. Nesta semana que eu sinceramente pensei que tinha passado todo o frio e aí na quinta, na sexta, principalmente um frio que eu sinceramente, né, não gostaria de ter passado, mas passei, enfim. Mas não está mais afônico. Agora não tanto, né, como eu estava, mas enfim. Não tem mais aquela tosse chata, né? Isso Ele não isso está mais se agarrando para tossir, Felipe. Verdade. Que situação. Mas enfim, são situações que acabam acontecendo aí durante o inverno com relação à voz, por exemplo. A gente começa o programa de hoje trazendo aqui uma conversa sobre fatos que aconteceram no Brasil e no mundo. A gente seleciona então toda essa situação aí tarifária, Brasil, Estados Unidos, até alguns setores da economia americana entraram em contato com o governo americano para tentar diminuir a tarifa imposta pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil em alguns produtos, pelo qual os Estados Unidos não tem uma produção interna para atender a demanda de consumo do país, como por exemplo o café, né? Então, provavelmente o Brasil com essa taxação ele vai tentar exportar menos café e vai tentar abrir mercados dentro do próprio consumo aqui no Brasil. E claro que isso abre portas e oportunidades para outros mercados concorrentes ao Brasil que exportam café também aos Estados Unidos. Por isso que se falou muito nessa questão do diálogo, das negociações, etc., para que essas tarifas não comecem a valer a partir de 1º de agosto. Outro fato vinculado, também envolve economia e política, é a situação de sexta-feira, que houve a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também na sede do PL em Brasília com relação à situação. Essa ação foi vinculado
a presença de Eduardo Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro nos Estados Unidos, e no despacho ali do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, está ali ao contexto soberania nacional, né, com relação à situação política ou à situação econômica. Pode gerar consequências com mais sanções econômicas contra o Brasil ou tarifas econômicas de importações de produtos brasileiros para os Estados Unidos, caso o governo entender, no caso aí especificamente ao próprio Trump, entender que o que foi feito na sexta-feira foi talvez indiretamente uma resposta às tarifas econômicas que o governo americano fez contra o Brasil ou os produtos exportados para os Estados Unidos vindos daqui, né, do território brasileiro produzido aqui no país. Enfim, é um barulho gigantesco. Na prática, o ex-presidente, ele hoje sim, dá para se dizer que ele vive numa prisão domiciliar, né? Porque ele não pode sair das 19 às 7 horas, não pode ter acesso à rede social. Isso na prática, é quase que uma prisão domiciliar, né? Porque você não pode sair de casa, você tem obrigações de ficar apenas dentro de casa. Então, foram restrições bastante, é quase que uma condenação sem ser condenado, né? O que aconteceu. Enfim, o que dá para se tirar de tudo isso? Pode ser que chegue isso novamente no colo do Trump, ele pode simplesmente botar mais tarifa econômica como resposta, né, a ações judiciais ou políticas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o fato é que é uma batalha ideológica de princípios ou não jurídicos e uma guerra política de pensamentos de mundo diferentes, né? Destacando que nós estamos há 1 ano e 3 meses da eleição e o que a gente mais vê na grande mídia é pesquisa eleitoral. Felipe, olha, nós passamos por uma situação que, sinceramente, repercutiu em todo mundo e a nação brasileira ficou numa berlinda, e pelo fato que ficou, que é, assim, sinceramente desprezível. Agora, o que eu não entendo, o que eu queria entender, é como a família Bolsonaro subestima, né, uma turma que conseguiu se livrar do mensalão. Essa turma toda aí que comanda o Brasil hoje conseguiram se livrar do maior escândalo de roubalheira que o Brasil já passou em toda a sua república, em todos os 200 anos de república. E você não está tratando com amadores, você está tratando com profissionais. O Trump também entrou nessa. Então, para você tratar com essa gente, você tem que ter mais cuidado, ser mais zeloso. Você não pode, cada passo que você for dar, se quiser dar, você tem que dar com todo o zelo, com toda a segurança e com todas as possibilidades de consequência. E, sinceramente, não foi isso que aconteceu. Nesse episódio, a alegação que foi dada para o tarifaço que foi aplicado ao Brasil pelo presidente norte-americano. O presidente norte-americano, para mim, na minha opinião, também é outro atabalhoado. É um cara que, até agora, toda a imprensa mundial o condena. E isso não é de bom alvitre. Isso não é boa coisa, assim, para justamente você confiar piamente. Eu não acredito que o presidente americano taxou o Brasil em 50%, Felipe, por conta da perseguição que há no Brasil hoje ao Bolsonaro. Até porque quando o presidente Bolsonaro era presidente, o Donald Trump também lá andou taxando o Brasil naquela época. Eu não sei, parece que foi de 23%, alguma coisa, do aço. Daí eles pegaram o avião, foram até os Estados Unidos e renegociaram, né? Sim, então o governo americano e principalmente o Trump não morre de amores pelo Brasil, não morre de amores pelo Bolsonaro e pela família Bolsonaro. Agora, do jeito que foi tratado e da maneira que tentaram conduzir isso, é que se chegou a esse status quo de coisas que estamos passando aí nesse momento. É uma vergonha, né, o que ocorre hoje no Brasil, mas no Estado, com o governo aparelhado, com o Supremo aparelhado, com boa parte dos ministros aparelhado, com a Polícia Federal aparelhada,
não podia e não deveria dar outra coisa do que a gente está presenciando aí, infelizmente. Nessa a guerra política que você falou, nesse contexto que você fez aí também, Sadi, tem aquela lei de Newton, que para toda ação há uma reação, né? Igual e contrário. Igual e contrário, exatamente. E aí houve uma pressão dos Estados Unidos, aumentou a taxação, o Lula já disse que foi culpa do Bolsonaro e se criou, já temos aqui uma guerra política e ela cada vez mais aumentou. E o que a gente lamenta, quem sofre com isso é o trabalhador na ponta, são as empresas que exportam, né? Bom, em todos os setores, é carne, é aço, a tributação é 50% para os produtos que chegam nos Estados Unidos. E aí? O governo acho que tem que agilizar, não armar uma guerra aqui, até essa questão do próprio Bolsonaro, sabe, de agora ter que usar tornozeleira eletrônica, isso para mim é tudo retaliações dessa guerra política que a gente está vivendo. Acho que o Lula está na hora de baixar um pouco a crista. Opa, vamos lá conversar com o Trump, peraí. O Lula está vendo daí uma grande oportunidade. O Lula estava com a sua popularidade bem baixa e o Trump deu a ele a condição de ele se reencorpar, tipo Fênix, ressurgiu das cinzas e agora hoje ele está colocando o Brasil, os brasileiros, contra os americanos e aí já veio uma pesquisa dizendo que a popularidade dele aumentou, subiu e aí já é condição para ele ser candidato, vencendo todos os candidatos no primeiro e no segundo turno da eleição em 2026. Você acha que a popularidade dele aumentou? Você acredita nisso? Pois é, por isso que eu te falei, o Estado está aparelhado, Daíra. A gente não sabe o que eu, sinceramente, tenho muita, eu duvido, né? Não tenho dúvidas, eu duvido, né? Piamente que... Vamos ver se ele não ter a capacidade de renegociação com o Trump. As empresas já estão fazendo um gritedo, um alarido aí, que era carne para exportação, era produtos, era aço para os Estados Unidos. Está tudo no porto. E outra coisa, daí, os filhos do Bolsonaro só atrapalham essa condição. Eles estão tentando ajudar, estão tentando fazer da melhor forma. Mas como eu falei no princípio aí, Felipe, tu tem que saber com quem você está lidando. Os caras que conseguiram se livrar dessa operação Lava Jato, que foi uma operação que vilipendiou, que pilhou o Brasil e conseguiram se livrar, estão se livrando um a um e ainda estão se livrando. Agora, essa semana que passou aí, foi o Cabral que pediu também, né, anulação de todos os condenados. Ele confessou, né, lá no depoimento que deu, todos os crimes que cometeu e agora entrou com um pedido de anulação de tudo aquilo que ele falou, de todos os processos que ele foi condenado para sair livre e haverá de sair livre, porque se os outros também saírem, por que o Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, também não possa ser liberado? Então, nós estamos vivendo realmente um estado de coisas que, como brasileiro, como cidadão, é deprimente viver aqui nesse momento e ter que falar desse tipo de situação aí. O outro aspecto é que países que, por exemplo, façam negócio com o Irã ou façam negócios com a Rússia também possam sofrer sanções, né? Felipe, se o Trump quisesse ajudar o Bolsonaro, ele simplesmente poderia ter dito que a taxação que ele imputou ao Brasil, que ele implementou aqui no Brasil, era por conta da tentativa do Lula de criar uma nova moeda. Mas não, ele falou que era para o Bolsonaro. Olha, isso é botar fogo na fogueira, Odair. É botar gasolina na fogueira. Claro que ia dar isso tudo que está dando aqui, que a gente está vivenciando no país, infelizmente. Se, na tua percepção, se não tivesse o nome Jair Bolsonaro na carta do governo americano e tivesse qualquer outra coisa lá, digamos... afinidade política do governo brasileiro com Irã e Rússia, por exemplo, e não tivesse o nome do Jair Bolsonaro. Só ia respingar no Bolsonaro. E do igual? Jeito que foi... Tu acha que é igual? Tu acha que igual? Igual iria respingar no Bolsonaro. Só que o que aconteceu foi diretamente direcionado a ele, nos termos, nas condições em que
essa taxação foi implementada, foi imposta. Se a carta lá que explicava a taxação não tivesse o nome Jair Bolsonaro, tu acha que mesmo assim Iria respingar. Ia respingar? Eu só não sei, Barito, dizer o grau desse respingo, mas queria respingar. Mas chama a atenção. Aí ia depender muito da postura do Bolsonaro. O problema é que quando o Bolsonaro fala, ele se autocondena, ele produz prova contra ele mesmo, infelizmente. Por quê? Porque ele fala a verdade, porque ele procura enfim, ele deveria ter um pouco mais de cuidado, ser um pouco mais zeloso no trato da sua fala. Mas não, ele fala pelos cotovelos e acaba se condenando, e aí o Alexandre de Moraes pega ele, infelizmente. Porque o que eu não admito no Brasil, Felipe, é, por exemplo, tanta gente que rouba. Agora, recentemente, teve o caso do INSS aí, uma roubalheira de bilhões e ninguém foi preso. Nós estamos devolvendo o Brasil, o cidadão brasileiro, Daiane, está devolvendo para esses aposentados que foram lesados. Eles têm que receber, mas tem que receber daqueles que lesaram esses aposentados, e não o povo brasileiro que paga impostos, que luta, que, enfim, está aí. Agora, ele é que está pagando. O governo, essa semana que passou também, aí destinou 3 bilhões e não sei quantos milhões para pagar o restante desses aposentados que foram lesados nesse roubo do INSS. Isso foi a abertura de crédito, né? Foi a abertura de crédito. Sim, ele abriu, o governo federal abriu um crédito né, no orçamento do governo de 3 bilhões e 300 milhões, parece uma coisa assim, para ressarcir esses aposentados que foram roubados pelas fraudes do INSS. Muito bem, são situações complicadas que acontecem aqui no Brasil. E isso sim, Felipe, é motivo para prisão. Né? Isso sim é motivo de ação. E não aconteceu nada. Mas agora, estava vendo, esses dias, estava acompanhando alguns sites de notícia, né? Se tivesse na faculdade, o meu TCC seria sobre a quantidade média de matérias do Trump nos sites de notícia. Cara, de 10 notícias internacionais, acho que 5, assim, 70% tem o nome Trump. É impressionante. Ele domina o noticiário. Ou é Trump com a Ucrânia, ou é Trump com Israel, ou é Trump com China, ou é Trump com a União Europeia, ou é Trump com Lula. É tudo com o Trump. É impressionante, cara. O noticiário da grande mídia hoje, em termos internacionais, assim, no contexto político, econômico, uma sim, uma não, tá lá o nome do Trump. É que os Estados Unidos é uma grande potência mundial, mas ela está perdendo essa referência. E o Trump está fazendo o quê? Taxando os países e querendo ser novamente a grande potência mundial. Não sei se vai conseguir. Daí o Trump tem uma chance de dar certo, mas isso a gente só vai saber daqui a 2, 3, 4 anos, quem sabe, essa política que ele está aplicando hoje. Só que ele está pagando hoje e está levando alguns com ele nesse momento. A dívida ele está pagando agora. E depois, daqui a 3, 4 anos, ele não sabe se ele vai ter dividendos do que ele está fazendo hoje, na minha opinião. Essa é a questão. Muito bem, a gente prossegue aqui no estado do Rio Grande do Sul, situação vinculada ao seguro rural, né? A Câmara dos Deputados aprovou a securitização das dívidas agrícolas e a Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira o projeto de lei 5.122 de 2023 que autoriza a criação de uma linha especial de financiamento para reestruturar as dívidas de produtores rurais atingidos por eventos climáticos extremos. Esse projeto aqui é o projeto do Heinz, não é o projeto do Heinz, é outro projeto, né? Não, só para a gente fazer uma distinção. O que muda? Não dizer, ele traz crédito, né? Mas ele não, mas ele não dá seguro a longo prazo para pagamento de dívida. O que ele está disponibilizando crédito aqui no caso. Confesso para ti que essa parte eu não sei. O que eu sei, Felipe, até onde eu acompanhei, né? É que o Afonso Ram, paralelo a esse projeto da securitização, que na Câmara foi apresentado pelo Pedro Westphalen e no Senado pelo Heinz, né, ele
ele usa os mesmos mecanismos de possibilidade de financiar, só que o Heinz, o projeto dele, ele, por ser talvez um projeto inicial e não ser um momento bom para esse projeto tramitar no parlamento, não vingou, né? Talvez a única diferença, esse do Heinz também fala em beneficiar todo agricultor endividado, seja do Rio Grande, seja de todo do Brasil. O do Afonso Ram também fala nisso e destaca que são essas dívidas que poderão ser renegociadas, que poderão ser tratadas. Só que o momento político foi diferente. Isso tudo ocorreu depois da não sanção por parte do governo Lula do projeto de aumento dos deputados na Câmara Federal. E aí houve essa ação que você falou do Milton. Né? A reação igual e contrária, só que do Congresso Nacional. Tá, mas se esse projeto aqui, de 2023, for aprovado no Senado, o projeto de securitização, que é o de 2020, que colabora que colabora e cobre o endividamento dos agricultores desde 2021, esse aí vai ser colocado na gaveta ou vai vai se tentar aprovar igual, os dois? Porque é aí que tá, né? Digamos. Isso eu confesso para ti que eu não sei. Isso não se tem definido. Conversei com o Heinz essa semana no Jornal do Meio-Dia e ele deixou bem claro que são projetos bem diferentes. E conversando com o assessor jurídico da Farsul, ontem, então, para o informativo do Sindicato Rural, ele especificou que esse projeto ele foi feito porque o da securitização, o governo já tinha batido o pé, já tinha dito que não e não teria condições de ser aprovado nem na Câmara nem no Senado. Esse que foi aprovado, então, pelo deputado federal Domingos Neto e que foi, então, anexado com as ressalvas do relator, do deputado Ram. Isso aí. Que agora diminuíram o prazo, né? Não é mais 20 anos, são 10 anos para esse prazo e em algumas situações, quando o produtor conseguir comprovar de que foi mais de 3 safras em que ele teve algumas perdas, ele consegue chegar até 15 anos. Mas daí isso vão ser algumas exceções e de casos a casos. E aí as taxas de juros em 13,5% e 7,5% ao ano, a depender então de cada caso. Então, são duas propostas diferentes, mas ao que tudo indica, essa securitização dos 20 anos, tanto do Pedro Westphalen quanto do Carlos Heinz, não passaria nem na Câmara nem no Senado e dificilmente o governo já tinha batido o pé pelo não com relação a isso. Então, foi buscada alternativas já antes dessa votação. Bem, vamos ver se esse projeto, então, vai conseguir aprovação agora no Senado, né? Se tem a expectativa de que ele seja aprovado, né? O pessoal da Farsul fala com relação a isso. Agora, conversando também com o prefeito Laírton, que está acompanhando todas as manifestações aqui na região, nesses próximos dias que vai ter o recesso parlamentar, né? Os agricultores vão dar uma parada, uma trégua também nas manifestações. E o Luiz Fernando confirmou que assim que voltar a parte legislativa, as movimentações vão seguir acontecendo e essa pressão também contra o governo vai seguir por parte dos agricultores aqui para que se aprove o mais breve possível também no Senado. Muito bem. Mas eu acredito que no Senado essa proposta vai ter dificuldade, porque lá é uma situação diferente, por exemplo, da negociação na Câmara dos Deputados, né? E até pelo número de senadores que tem lá. Minoria, né? Minoria, e o governo lá talvez tenha um pouco mais de força do que teve na Câmara dos Deputados. Então, é uma situação que ela foi uma vitória importante, foi decisiva, ela dá um encaminhamento muito satisfatório, permeando, né, Daiane, o que era o projeto de securitização, que causava erisipela ao governo, o fato de securitização, e esse nome realmente não pegou, né? No Brasil nós temos esse problema de nome não pegar ou coisa que não pega. Aí o governo então fez todo o esforço que fez e não ia aprovar nada. Com securitização, com o termo securitização, não ia sair nada de parte do governo. Nesses termos aí que foi aprovado, que foi
concebido esse segundo projeto, ele teve, então, trânsito conciliado a essa situação de que os ares no Parlamento Federal estavam favoráveis para uma aprovação por parte dos deputados. Está certo, 2 projetos vinculados à securitização agrícola, um segue adiante e outro ainda está nas comissões, né, do Congresso Nacional, que é o que está motivando, claro, as manifestações aqui no Rio Grande do Sul por parte dos agricultores em buscar a aprovação, mas tem então o projeto de 2023. Só para concluir, Felipe, no Senado, os senadores também poderão propor emendas. Sim. Né? E aí é que está a questão, que ele poderá, não vou dizer assim totalmente modificado, mas boa parte do que ele foi aprovado inicialmente lá, né, ele pode ser modificado, pode ser alterado, pode ser até acrescentado, né, diminuído, mas enfim, ele haverá de sofrer algumas alterações. E aí ainda vai precisar voltar para a Câmara para depois... 2 votações de 2/3, né? Vai precisar disso aí, tanto na Câmara como no Senado. Muito bem, seguimos com o jornalismo em pauta, né? Só destacando que a proposta foi aprovada então por 346 votos favoráveis, 96 contrários. A proposta avança para uma resposta histórica aí aos prejuízos enfrentados por agricultores. Claro que especialmente também aqui é o estado do Rio Grande do Sul, onde enfrentou seca e também enchentes. Seguimos em frente. Confesso que não lembrava desse projeto de 2023. Quando pensei, aprovaram a securitização? Não, era o outro projeto que foi aprovado, mas vinculado com a mesma temática. Seguimos com o jornalismo em pauta, nessa manhã de domingo. Hoje é dia do amigo. Hoje, 20 de julho, é dia do amigo. Dia do amigo, legal. Mandar Hoje, será que os amigos vão pagar um lanche hoje? Vai pagar um para nós, Felipe, na parceria? Mas, Felipe, se tu me permite, olha, essa semana no Congresso Nacional tivemos votações muito importantes. Uma delas trata da lei da lei ambiental do Brasil, que teve uma alteração significativa. O projeto que foi aprovado lá estava há bastante tempo também. Ele foi no mesmo contexto dessa aprovação aí da proposta de renegociação das dívidas. E esta lei ambiental, ela dá celeridade para os projetos que o Brasil, muitos deles parados há 30 anos com rodovias, com ferrovias, com ampliações de fábricas e tudo mais. Isso vai dar muito pano para manga ainda e vai se discutir muito essas questões ambientais que foram aprovadas no Congresso. Eu confesso para ti que não sei exatamente o teor. O que a gente ouve, o que ouviu até então, por parte de empresários, por parte de políticos, é que no Brasil há uma situação de que as leis ambientais dificultam muito o crescimento econômico do país. E essa aprovação, então, teve esse cunho de facilitar as questões de crescimento econômico do Brasil, com projetos sendo viabilizados via um pouco mais de liberdade, um pouco mais de celeridade nas questões que se referem ao meio ambiente. Ele altera alguma situação do Código Florestal? Não. Ele dá autonomia para estados e municípios definirem, Felipe, o que é prioridade. Por exemplo, se o Rio Grande do Sul, como nós temos o nosso caso aqui, estamos sofrendo todos os anos com situação de seca, se o estado achar conveniente, por exemplo, fazer uma barragem de água, né, para reter a água, ele tem autonomia para fazer. Não vai precisar do governo federal para que ele venha aqui e diga, enfim, dos órgãos federais que são mais criteriosos ou dizer que são mais morosos, né, nessa questão de liberação. Burocrático. O burocráticos, também o termo cabe, né? Então o Estado, o município vai ter autonomia, e principalmente essa é a principal mudança, para definir o que é para esse Estado, o que é para esse município prioridade na questão ambiental. É isso, né? Isso aí.
a gente tem muita rodovia, né, no Brasil que demorou para ser concluída por causa de questões ambientais, né, de estrada. Acho que a maior de todas é a Transamazônica, né? Que acho que até hoje não está pronto, né? 30, 40 anos aí que são obras que acabam parando no tempo. A gente chega aqui à nossa região. Só fazendo um parênteses, né? O presidente Lula vetou o aumento do número de deputados, né? Sim, isso que gerou toda essa situação, né, Felipe? Partiu desse ponto aí, essa balbúrdia toda que a gente teve essa semana aí entre Congresso e governo federal. Mas ele ia aumentar mais as despesas também, desculpe, Dai. Aumenta tanto os impostos porque quando ele assumiu o governo, o Brasil era um superávit. E agora tem um déficit enorme porque o gasto é maior do que se arrecada. Odair, mas veja bem, essa proposta de aumento dos deputados foi uma decisão do STF que, após as últimas eleições, uns estados ganharam mais eleitores, outros menos, e então teria que haver uma adequação. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ia perder 2 deputados federais. Aí, então, outros estados, como Santa Catarina, parece que ia ganhar 1, Sergipe ganhar mais 2, Rio de Janeiro 1, outros iam perder 1, 2 e tal. Então, o que o STF propôs? Uma readequação. O estado do Rio Grande do Sul perde 2, Santa Catarina ganha 1, Sergipe ganha 1, e ficando os mesmos 513 deputados federais. Só que aí, então, para não perder esses deputados, houve lá no Congresso, não sei quem foi o deputado que propôs, um projeto que aumentasse o número de deputados para que então, o Rio Grande do Sul, por exemplo, não perdesse dois deputados e os estados que teriam direito de mais deputados pudessem também acrescentar os seus deputados. Só que aí é uma proposta que onera em 64 milhões por ano. Esse acho que é o valor, né? 64 milhões por ano as despesas do governo federal, do Congresso Nacional, com esse número de parlamentares, parece que são em torno de 18, né? Que vai aumentar. E aí, então, houve aprovação por parte dos parlamentares e o presidente Lula não sancionou. Mas ele não sancionou não porque ele quer conter as despesas do governo. Ele sancionou para ir contra a decisão do Congresso Nacional. Você entende? Por isso que aí o Congresso ficou bravo e tomou essas decisões que tomou aí. Foi isso que aconteceu. Situações da política brasileira. Muito bem. Trazer aqui informações já da nossa região. Falar aqui um pouco de Colorado, né? Colorado vai ter, então, nos próximos dias, no dia 26 de julho, a partir das 21 horas, então a escolha das soberanas e também vai ser o anúncio aí dos preparativos, o início oficial, né, dos preparativos da Expo Colorado, evento que vai acontecer no município vizinho aqui, Anão Metoque, e também o município foi contemplado, né, com recursos que irão fortalecer a rede de atendimento na área da saúde para a população do município, que também foi selecionado para o programa RS Qualificação Recomeçar, garantindo investimentos e oportunidades para o desenvolvimento local do município de Colorado. São algumas das notícias mais recentes aqui por parte, então, da administração municipal de Colorado, como também para o município. Vitor Greff, Santo Antônio do Planalto, esteve em Santo Antônio do Planalto também, né, Sadi? O informativo da Vitor Greff também tem informações da nossa grade de programação. Queres comentar mais alguma informação? Lagoa dos Três Cantos, se os colegas querem destacar alguma informação de região, fiquem à vontade nesse. Bom, eu estive essa semana em Santo Antônio do Planalto, estive em Vitor Greff e também Lagoa dos Três Cantos, né? Lagoa falando sobre a questão que envolve o ambiente, o meio ambiente, o projeto Cidade Limpa, né? Que trata. E Lagoa, nesse aspecto, faz um projeto muito interessante. Tem preocupações lá
com relação ao lixo gerado pela população, tanto da cidade como no interior. Então, vem fazendo um projeto muito interessante, a exemplo do que vem no Me Toque aqui, preocupado, e tudo começou aqui a nossa cobertura por conta do projeto Cidade Limpa do prefeito Gilson dos Santos. Em Vitor Grefe, então, nós tivemos o prefeito Laírton participando ativamente lá de ações em Brasília, nessa questão que envolve a dívida dos produtores. E eu lá em Vitor Grefe também conversei com o Laércio sobre um recurso que a prefeitura conseguiu reaver de um golpe que sofreu uns anos atrás, de golpistas que estavam aplicando golpes nas prefeituras do país e se fazendo passar por funcionários da Caixa Econômica Federal. Eles conseguiram tirar da prefeitura naquela época 24 mil e depois você descobriu que não eram efetivamente funcionários da Caixa Econômica Federal, e aí o setor jurídico da prefeitura entrou em ação, conseguiu agora reaver, depois de 2, 3 anos aí, com juros e correção monetária. Então, dos 24 mil, a prefeitura de Vitor Grefe trouxe para o erário público municipal 32 mil reais desses larápios que não medem consequências para roubar o cidadão de bem, para roubar a prefeitura e para roubar o governo federal. Basta, né, a gente recobrar o sentido aqui e lembrar do episódio do roubo do INSS. Mas, enfim, foi uma boa notícia que, com certeza, haverá de se saudar, porque, além de conseguir todo o dinheiro, ainda teve um ressarcimento, né, de juro e correção monetária aplicado ao recurso que foi vilipendiado lá em Vitor Grefe. Aproveitando que o Sadi está em Vitor Grefe, conversei com o prefeito Laírton essa semana também, e a gente estava falando há pouco das aprovações. Foi aprovada no Senado e também na Câmara essa semana a PEC 66, que parcela em até 25 anos as dívidas previdenciárias, e também a questão dos precatórios, que agora então vai ter 1,5% de juros nessa arrecadação, com um alongamento desse prazo para o pagamento. O prefeito Laírton comentou a presença também junto com a Confederação dos Municípios, né? A famosa Federação dos Municípios. Não, é a CNN, CNN, tá? isso, Confederação dos Municípios. Confederação Nacional dos Municípios. Isso, e que estiveram então em Brasília, comemorou isso, que vai trazer um alívio para os caixas do município, em especial para os pequenos municípios, né, que estão passando por essa situação de estiagem, de enchentes, e que agora vão ter esse prazo um pouco maior também com os precatórios e essa questão envolvendo a Previdência. O Paulo Jukoski é o que preside a CNM, que é um ex-prefeito aqui do Rio Grande do Sul. O Harold era era o presidente anterior ao Jukoski, que assumiu, e ele tem feito uma defesa ferrenha em prol dos municípios. O Estado brasileiro, e essa reforma tributária, Daiane, ela tem o cunho de direcionar tudo para Brasília. E a luta da CNM, a luta dos municípios é para inverter o processo. Ao invés de direcionar, canalizar tudo para Brasília, que os municípios fiquem com esse dinheiro. Mas não é o que ocorre na prática. A produção... É que a gente sabe que depois que vai para voltar é difícil, A produção é toda feita no município, né? Tudo é produzido aqui, e você manda o dinheiro para Brasília. E você tem que ir lá fazer uma procissão de joelhos, rezando. Para buscar o que é teu, né? Dá 20%, 30% de volta do que foi produzido no teu município. É bem isso que ocorre. Aliás, por isso que é louvável algumas atitudes que nós temos aqui no Me Toque, por exemplo, e no Me Toque faz muito bem isso, com relação aos fundos. O Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo do Idoso. A empresa Estar Aqui usa muito bem também a Lei Rouanet, que esse dinheiro da Lei Rouanet para eventos aqui na Me Toque era dinheiro que iria para Brasília e sabe-se lá quando... Aliás, não voltaria, com certeza, para efeito de Lei Rouanet, nunca voltaria para a Me Toque. Mas qual foi o grande lance da Estara? Então, trazer um show para cá, que daí, pelo menos, você consegue arrecadar alimentos, e esses alimentos são distribuídos aqui. Não é dinheiro, né, pecuniário, não é valor pecuniário, mas é o mesmo dinheiro transformado em alimentos e brinquedos que, de alguma forma, indiretamente, Daiane,
as comunidades de Não Me Toque da região da Estara são beneficiadas. É assim que funciona. E fazem uma diferença gigante em todas as entidades, não só aqui de Não Me Toque, porque a Estara doa para toda a região também, né? Então, Esse é o grande diferencial, então, dessa iniciativa. E o grande lance, por exemplo, de você fazer do limão uma limonada. Muito bem, falando em Lei Rouanet, shows, né? Para ter o show do Bruno Marrone anunciado no dia 20 de dezembro. 19 de dezembro. 19 de dezembro? 19. Primeiro foi anunciado dia 20, mas depois tá. Puxou para o dia 19. Né? Tá. Exatamente. É na sexta-feira, dia 19. Esse então que eu falei, que é pela Lei Rouanet, que agora aumentou também, eram 3 quilos de alimento, agora são 4 quilos, né, Daiane? 4 quilos de alimento, que ganha um voucher, um ingresso, e que dá direito, então, a ter acesso a esse grande evento musical aqui no Me Toque. O que ainda assim, né? 4 quilos de alimento, se fosse um show em que qualquer pessoa fosse ir, fosse comprar o seu ingresso, com certeza seria um valor muito mais alto. Muito mais alto, em torno de 300, 400 reais num show desse aí em Passo Fundo, qualquer outra região. Então, é um processo ganha-ganha. Ganha a comunidade, ganha o espectador, o fã aí dessa dupla, né, Bruno e Marrone, que vai estar aí no Me Toque em dezembro, então. Beleza, e essa situação aí dos precatórios, que são então pagamentos, né, da União, ou do Estado, ou dos municípios, a empresas que buscam esse recurso, que buscam esse dinheiro. Por exemplo, uma empresa fez uma obra, um asfalto, aí o município ou o Estado não pagou, e passou um tempo, essa empresa quebrou, mas há um valor devido, aí então gera um precatório, aí é uma decisão judiciária, do Poder Judiciário, para o município pagar esse valor, então, a essa empresa, enfim. Então é um exemplo aí de precatório. Né? Eu só queria fazer um comentário no show da Estara, que está trazendo Bruno e Marrone este ano, mas olha só quanto movimenta o nosso comércio local e regional. Além do próprio dinheiro que a gente já falou, que é a Lei Rouanet, que é um dinheiro que a Estara produz, a Estara trabalhou e pode aplicar contratando shows através da Lei Rouanet. Esse dinheiro, esse show vem para o Não Me Toque. A nível nacional, muitas pessoas não conseguem assistir um show nacional de Bruno e Marrone. Quem vai ganhar? As empresas que terão ingressos à venda, que é 4 quilos de alimentos, que é acessível. Isso gira no nosso comércio local. Entidades são beneficiadas depois com a doação desses alimentos. Então você, além de estar comprando 4 quilos de alimento, você vai estar assistindo um grande show que serão doados para as entidades. O que mais? Várias entidades de Não Me Toque trabalham nessa noite com venda de cachorro-quente, de bebidas. E esse dinheiro é todo ficado para as entidades. Olha só que ação a Estara faz neste show. Essas 9 entidades que vendem lá cachorro-quente, vendem refrigerante, vendem cerveja, e aí o que é arrecadado de alimentos é passado para essas mesmas entidades, mais algumas outras aqui de Não Me Toque, e outros municípios que a Estara atua, como por exemplo, Barros Cassal. Não sei se vocês conhecem Barros Cassal. Barros Cassal é um município muito pequenininho, pobre, mas tem muitos colaboradores da Estara que são de lá. E algumas entidades de lá, da mesma forma, são beneficiadas com alimentos que são arrecadados aqui no show da Estara. Alimentos e brinquedos também, né? Muito bem, tem na época do bailão sertanejo, rodava muito aquela que pescar que nada e apaziguar. Tá nervoso, vai pescar. O Bruno Marrone tem uma série de músicas boas, né? De músicas Dormir assim, na praça. bem executadas. Dormir na praça. Dormir na praça é uma delas. Sabe cantar alguma, Sadi? Lembra de alguma? Se não... Tem muitas músicas muito interessantes. É uma dupla, assim, é uma dupla, né, que não é aquela certinha, uma dupla, é povão, uma dupla povo, né? Uma dupla... Que canta o sertanejo raiz até um pouco mais moderno. Exatamente, por aí. Muito bem, a gente está na reta final aqui do Jornalismo em Pauta, né? A gente tem que mencionar aqui alguns eventos que aconteceram no Me Toque. Teve o Café Colonial da PAI, no Salão Evangélico, no sábado retrasado, e também teve na sexta-feira, um dia antes, a posse do Rotary, né? Juliano de Souza assumiu ali a presidência do clube de serviço, e no próximo domingo, né, dia 25 de julho,
Tem... É domingo, dia 25 de julho? Ou é sábado? Não. É 25 de É julho. Sexta-feira. É dia Na- do colono e motorista. Na próxima sexta-feira, 25 de julho, então, colono e motorista, a data aí marcante aqui para nossa região, para o nosso estado como um todo. E claro, hoje logo mais tem o jogo do Arsenal, a equipe sub-17 que depois, amanhã, inclusive, já embarca para Brasília, na capital federal, para jogar o brasileiro da categoria. Muito bem, chegamos na reta final. Odair, muito obrigado. Aquele abraço, Felipão, meu amigo Felipão. Meu Parabéns amigo ao Pedro. Dai, Parabéns ao muito obrigado. Pedrão hoje, 18 Dia anos. do amigo, né? Exatamente. Ah, sim. O filho Pedro está de aniversário hoje, completando 18 anos. 2003? É 2003? É? 18 anos, 2003, né? Não, Não, 2018, 2007 ele nasceu. 2007, viu? Que chutei longe aí. Parecendo... chutei longe aí. E, claro, Faltou algumas aulas de matemática aí, né? por isso que a gente foi para a comunicação, né? Nós acertamos muitas vezes. Não foi exato, mas para o lado da informação. Sadi, muito obrigado. Felicidades. Valeu, Felipe. Abraço para todo mundo aí. Feliz Dia do Amigo. Obrigado, Daiane. Felicidades. Obrigado. Muito obrigada, Felipe, Odair, Sadi. Feliz aniversário pro Pedro, Odair, e um feliz Dia do Amigo para todos nós e para todos aqueles que nos acompanham e fazem companhia ao longo da nossa programação, sempre aqui com a gente no Grupo Séries. Um ótimo final de semana. Os amigos que tiver uma carne estão ouvindo. O WhatsApp está disponível para mensagens. Domingo de manhã, né? É isso aí. Até um cafezinho agora. Um café, isso aí. Luísa, muito obrigado. Felicidades. Valeu. Luiz, nossa atleta do vôlei. Grande Luísa. Muito bem. Obrigado a você que nos assistiu pela página do YouTube, também nos ouviu na Séries AM ou na Positiva FM. A gente volta com o Jornalismo em Pauta no próximo domingo com mais fatos e informações aí da semana que passa, mas a gente repercute aí, faz um resumo então destes fatos que a gente vai lembrando e conversando aqui no Jornalismo em Pauta. Muito obrigado a todos, a você que está nos assistindo, aquele tchau tradicional, até o próximo domingo.